Meus irmãos, graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez no seu podcast Visão do Amanhã. Sou o Rogério Ortega e desta feita nós estamos aqui com um convidado especial, Rodrigo de Jesus, pastor, meu amigo. E hoje nós vamos falar de um assunto aí todo especial e delicado para você, que é sobre as heresias que estão sendo faladas hoje, atualmente no nosso país e em todo mundo, né, na verdade. Fique atento para você aprender e desde já eu te peço aí, deixa seu like, compartilha, tá bom? Se inscreve no canal aí e ajuda a gente aí com seu joinha aí, tá bom? Pastor Rodrigo, cumprimenta os nossos ouvintes aí. Meu amigo, a paz de Cristo. Deus abençoe, grato pelo convite. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos também que nos assistem. Amém. Que apoia o canal. Creio que Deus vai abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. É um prazer ter você aqui com a gente, viu, pastor? Irmãos. E espero que não seja a primeira vez. Seja muito bem-vindo, tá bom? Neste bate-papo aí, legal. E, meus irmãos, quero fazer uma merchandising aqui, uma propaganda para vocês aqui, porque esta empresa aí é que tem patrocinado a gente pra gente poder estar aqui fazendo essas gravações para você, levando a palavra do Senhor Jesus até você. Tavares Calhas, tá ali o número embaixo, você precisar, dá uma ligada lá, a gente cuida direitinho da sua casa, tá bom? Todo carinho, tá bom? Faça aí um teste aí com a gente aí, dê essa oportunidade aí. E hoje, como eu já falei aqui, nós vamos tratar de um assunto aqui que eu vou ler até um versículo aqui pro meu irmão Rodrigo, pastor Rodrigo aí, dá uma introdução aí pra gente, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Pastor Rodrigo. Maravilha, meu amigo. É um texto bastante importante de ser tratado. Tempos atuais, né? A gente tem muitos, né, acredito eu, batido nessa tecla sobre a heresia, principalmente dentro das nossas igrejas, que elas têm crescido bastante. Um exemplo assim dado é que a maioria dos nossos irmãos tem ouvido a palavra dentro da igreja e a seguir ela tem ouvido outra palavra do mesmo assunto de outra pessoa e acaba causando uma certa distorção daquilo que o seu próprio pastor disse para você naquela noite. Você ouviu de outra pessoa e, querendo ou não, acaba tendo uma certa heresia de ambos os assuntos. 2 Pedro é um texto muito interessante a ser tratado para nós, né? Até então, que a partir do verso de número 2 a seguir, né? Até o 3, vou estar lendo 3. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento, logicamente, de Deus. Então os falsos tratam as ovelhas como mercadoria. Então eles exploram de uma certa forma, de diversas formas, tentam arrancar, a palavra hoje seria arrancar a lã das ovelhas, mas na verdade é arrancar o pouco que eles têm. A fé, o pouco recurso, né? E até a esperança que eles têm em Cristo. Então estes que acabam sendo introduzidos, eles entram não porque reconhece a Cristo como aquele que é o único suficiente salvador da nossa alma, mas eles entram com outras expectativas. Olha, eu vou aproveitar este evangelho aqui para me dar bem, para que eu possa crescer de alguma maneira, aproveitando-se de outras pessoas. Certo. Então, 2 Pedro vai tratar dos falsos ou de uma vida corrupta dos mestres daquela atualidade. Então Pedro vai tratar a respeito disso. Se não me falha a memória, Pedro vai dar estas últimas palavras a esta igreja antes dele ser morto. Então Pedro vai deixar bem explícito: irmãos, cuidado, porque estes aí que virão, que vão continuar, estes vão tirar a essência que foi deixado tanto deles, quanto daqueles que continuam a deixar a essência de Cristo, porque qual que é a ideia deles? É distorcer tudo
que Deus ensinou, tudo que Jesus ensinou aos seus apóstolos e que eles deram continuidade, tanto na igreja primitiva, quanto na nossa igreja moderna, quanto na igreja que continuará durante todos os nossos dias. Então, os falsos têm o poder de dissimular e tirar a essência de Cristo das ovelhas do nosso Senhor. Não irão roubar as ovelhas de Cristo, mas eles enganarão essas ovelhas. Se possível, né? Se possível, estão tentando de todas as maneiras. Sim. E querem, lógico, enriquecer usando as custas das ovelhas de Cristo. Usam da fé. Usam da fé que eles têm. De alguma maneira, muitos buscam a cura, buscam a libertação, buscam as portas abertas, porque vejam de tais maneiras as portas estão fechadas. Eles creem de algum certo ponto, vou se dizer assim, que Cristo vai abrir esta porta. Sim. Cristo vai abençoá-las. E aí esses falsos vão entrar neste campo. Vão aproveitar a situação de alguns para poder arrancar o pouco que já tem. Principalmente a esperança que eles têm em Cristo. Em Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu entendi que nós que somos seres humanos, né, nós temos nossas limitações, nós temos as nossas necessidades, né, principalmente. E o fato de sermos cristãos nos leva a acreditarmos em um Deus que tudo pode em relação a suprir as nossas necessidades. Então, quando nós estamos em um determinado templo, sem citar nome nem ministério nada, quando nós estamos em um determinado templo, onde nós entendemos que nós temos ali que expor para Deus, e às vezes, né, expor para Deus significa mostrar também para as outras pessoas, né, que estão ao nosso redor, para os nossos líderes, inclusive, a nossa necessidade. Sim. E o senhor está querendo dizer que é através, então, da nossa necessidade que eles agem? Os lobos vão agir através da nossa necessidade. E eles, que têm o poder de influência, eles vão perceber. E como que eu identifico, como, por exemplo, quando não é um pastor, é um lobo, ou que está ali disfarçado? Tem alguma... Tem várias. Alguma coisa que possa me mostrar isso? Tem várias. A primeira dela, logicamente, é a distorção da verdade da palavra de Deus. Porque aquele que acompanha o texto junto com aquele que está sendo pregado, esse, de certa maneira, não vai ser enganado, porque ele vai ouvir e examinar. Exatamente. Muitas igrejas fazem isso. Muitos pastores falam, não fechem as suas Bíblias. Acompanhem o que eu estou falando juntamente com o texto. Certo. Mas muitos fecham. O pregador, vou se dizer assim, usa um texto bíblico e ali ele começa. E conforme ele vai dizendo ou falando, ele vai olhando e vendo as pessoas que possam ser alvo dele. Entendi. Isso dá para você perceber. Às vezes, a sua emoção, você pode ser alvo daquele que quer te enganar. E vai usar isso para poder te dar até profecias que nem Deus planejou ou pensou para aquela pessoa. Você está querendo dizer que até um choro dentro da igreja pode levar a isso? Pode levar a isso. Aproveitadores? Aproveitadores. Impressionante. Já presenciei muito isso. Já presenciei. Eu, como ouvinte, sentado, eu aqui, ó. E o pregador falando. Ele olhou, viu. Às vezes a pessoa tá nem chorando por ou a emoção, né? Uma certa emoção, ou pelo poder do Espírito Santo que te leva a isso. Às vezes um louvor nos traz lágrimas. A palavra que vai falando sobre algumas coisas das nossas vidas, né? Nos traz, né? Um certo... uma alegria, um êxtase ali naquela hora. E aquele que quer, de alguma maneira, se aproveitar disso, ele vai olhar você. Vai olhar você como um certo alvo e vai tentar agir, infelizmente. Digo porque eu já presenciei isso muito e ainda continua acontecendo. Eita, também já presenciei isso. Ô, dificuldade. Você vai ver, tá vendo? Mas qual é o segredo? No caso, o senhor já falou aí, mas é esse mesmo. Eu tenho que ler a Bíblia junto, por exemplo, com o pregador que tem a sua oportunidade, e eu tenho que, de acordo com o que ele está falando, estudar para ver se está batendo com a Bíblia, com o que ele leu ali nesse momento, é isso? Esses são uns. É um dos caminhos. São um dos caminhos. Certo. E você precisa, querendo ou não, você tem que saber a vida, entre aspas, você não vai saber toda a vida, mas a comunhão
o segmento daquela pessoa, o que ela vem fazendo, a sua perseverança, como que ela é no ministério, como que ela age. Um exemplo eu vou dar para você que é, a gente vai conhecendo o irmão, um certo teor da palavra que ela tem nas oportunidades. Vou dar oportunidade para falar, vou ver como que ele vai agir, como que ele vai transmitir a palavra para a igreja. Se ele vai ser 100% Bíblia, ou ele vai só ler um texto, correr daquele texto e ir para outro assunto. Então você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo. Hoje mesmo, tem pessoas que eu não chamo mais para pregar. Por quê? Pelo seu testemunho, pelo modo que ele vai abranger a escritura, como que ele vai pregar, se ele está indo na direção que Cristo quer que a igreja seja alcançada, ou ele está distorcendo isso. Então temos esses exemplos, fora muitos outros que a gente consegue perceber. Sim. O próprio Jesus falou sobre isso? A respeito dos enganadores, sim. Ele sempre bateu nessa tecla e sempre deixou para os apóstolos para que eles continuem dizendo a respeito disso. Olha, anunciem, contem somente isso que vocês aprenderam e identifique quem é. Identifique quem é. Eu vou aqui tentar ler um texto aqui, ver se vai bater com isso para não fugirmos, logicamente, sim, do que a gente está, do nosso raciocínio. Porque eu vou tentar aqui Atos capítulo de número 8. Ver se eu tô bom de Bíblia para achar rápido. Atos capítulo 8, que fala a respeito Simão o Mago. Sim. Né? Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele viu que tinha uma oportunidade de ganhar em cima dessas pessoas. Ou seja, eu vou orar por você para que você receba um exemplo, o Espírito, e vou lucrar com isso. Eu vou usar esta oportunidade. Não que eu tenha me convertido, é que eu achei uma brecha e vou me adentrar nisto. E vou, querendo ou não, atrapalhar a vida, de certa maneira, desses irmãos, trazendo para eles heresias e mostrando para eles que não é o poder de Deus. É uma outra coisa diferente. Menos o poder de Deus. Menos. Interessante que o povo falava que ele era... A Bíblia chama de mago, né? Sim, de mago. Mas que ele operava segundo o poder de Deus, segundo o poder de Deus. Este homem é o poder de Deus. E o povo que falava isso, né? Para você ver como que a influência de certas pessoas tem um certo poder. Tanto para o bem, tanto para o mal. Tanto para o errado e tanto para o certo. Infelizmente. E por que a Bíblia diz que nos últimos dias, ou perto dos últimos dias, essa apostasia ela se aumentaria, né? Ou aumentaria? Porque eu acredito de uma certa maneira. Tempos mudam, né? Pessoas mudam. A nossa mídia ela tem crescido bastante. As pessoas viram que através da mídia consegue alcançar também outras pessoas. Você não sabe quem está do outro lado. Você está vendo ela, mas não conhecendo. Mas eu, de alguma maneira, vou transmitir algo para você. Eu posso até... Temos aqui Hebreus capítulo de número 6, que fala a respeito disso. Agora, eu já não vou estar tão bom de Bíblia. Não vou achar Hebreus 6 rápido. Vamos ter que... Às vezes a gente se perde. Vamos ter pro índice aqui para poder achar Hebreus capítulo de número 6. Pronto. Tá vendo? Olha aí. Cadê? Já que hoje eu tava mexendo. Sim. Que fala a respeito disso. Da apostasia. Vamos lá. Por isso que às vezes a gente até vai pelo celular para ser mais rápido, para não perder tempo. Se o senhor tiver aí já rápido, já ajuda a gente.
É Hebreus? Hebreus capítulo de número 6. Vamos lá. Hebreus capítulo número 6. E o versículo? Versículo pode ser a partir do primeiro. Vamos ver aqui. Por isso, deixando os redimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O senhor leu até o 2. Isso. O 2, né? Isso. Posso dar continuidade aqui? Pode, claro. Vamos lá, o 3. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Só que tá bom. Então, o texto exorta a respeito do progresso da nossa fé e nos alerta a respeito da apostasia, ou deixar, né? Não seguir mais, não querer mais a este Cristo e o que ele nos deu, de certa maneira. Mas o texto aqui fala daqueles, não dos salvos ou daqueles que perderam a salvação, mas daqueles que deixaram. E aí eu preciso compreender aqui o porquê que o autor aos Hebreus está dizendo isso. E se eu for numa mera reflexão aqui, qual que era a ideia? A perseguição. Então os judeus se converteram ao cristianismo. O que estava acontecendo? A perseguição estava em alta. Então aquilo que eles tinham estava sendo roubado. O que eles pensavam? Não, peraí. Eu me converti para que os outros venham, me roubem, me tirem? Não. Então, eles estavam com medo da perseguição e da morte. Porque a morte era evidência daqueles que seguiam a Cristo. Não queriam de nenhuma maneira que esse cristianismo crescesse. Cresceu, mesmo com a perseguição. Então, o que eles pensaram? Não, se é para mim morrer, eu retrocedo. Eu volto ao judaísmo. Então, o autor está dizendo que retroceder é negar a Cristo e crucificá-lo de novo. Certo. Então, de nenhuma maneira nós podemos retroceder por causa da perseguição a respeito da morte. Então, estes aqui, em uma mera pouca palavra, estes aqui nunca aceitaram a Cristo verdadeiramente. Então, a perseguição em si e o medo da morte os fizeram retroceder. Sim. Então, o autor aqui está dizendo, não façam isso. É um retrocesso da vida de vocês. Vocês provaram isso. E agora, por causa da perseguição que o nosso Cristo passou também, ele disse que nós iríamos vencer em nome dele, mas precisamos persistir. Agora, se vocês não persistem em meio à perseguição, vocês vão retroceder e vão querer crucificá-lo de novo. E isso não vai acontecer. Sim. Vocês não verão Jesus mais de novo na cruz. Já foi. Uma vez só. Uma vez só. Exatamente. A próxima vez que ele vier é para buscar a igreja dele. Exatamente. E a Bíblia fala que Deus não tem prazer, né, naquele que lança a mão no arado e depois volta atrás, né? Exatamente. Aí vem as questões do porquê. Vem a questão também do evangelismo. Como que foi evangelizado essa pessoa? Será que aquele que evangelizou falou certamente como que é o cristianismo? Será que ele colocou na balança as duas medidas? Olha, eu te apresento o meu Jesus. Conheça ele. Mas há coisas que você precisa saber que vai acontecer. O nosso cristianismo hoje é para quem realmente quer e sabe o teor da nossa salvação. Sim. Quem reconhece isso, mesmo com a perseguição, ela vai persistir. Sabendo o quê? Nunca será desamparada por Cristo. Sim. Jamais. Em Apocalipse diz que, eu não vou lembrar se é a igreja de Filadélfia ou não, aqueles que guardarem a minha palavra, eu guardarei vocês, não sei se é o grande dia da tribulação, ou a tribulação que há de vir sobre o mundo. Isso. Porque eles guardaram a palavra de Cristo em meio a muitas coisas que aconteceram. Perseguição daqueles que apontavam dizendo, vocês não são da linhagem de Abraão, vocês são mentirosos. E eles passaram por abalos sísmicos. A cidade estava passando por coisas que pessoas saíram e moravam em tendas porque eles não queriam morrer debaixo de escombros. Mas haveria os irmãos fiéis que estariam lá,
na igreja, mesmo sabendo que as igrejas estavam com rachaduras, mas eles permaneceram e guardaram a palavra de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta, o senhor responde se quiser, tá bom? Não é obrigado não, mas é meio comprometedor assim, mas heresias tem cara? Tem cara. Tem uma forma? Ou uma fórmula? Ou tem uma aparência? Aí o senhor me pegou, hein? Tem cara. Vamos lá. Temos evidências, mas... Essa é meio complicada porque... Mas deixa pra lá, vai. O movimento de novas revelações pode ser perigoso? O senhor entende, né, que hoje em dia tem muitas igrejas por aí que as pessoas também buscam muito a revelação, né? Sim. Vão na igreja não para buscar Jesus, não para ouvir falar de Jesus. Elas querem serem reveladas para saber o que vai acontecer sobre a vida delas, né? No futuro, ou no presente, ali naquele momento. E aí? Ou a teologia da prosperidade, né? Em si. Se eu não revelar o seu CPF, não tá bom. Se eu não falar o seu nome, o pregador não pregou aqui. É perigoso isso? É perigoso. É perigoso. Porque a própria palavra em si, sem revelar nome ou CPF, ela já vai falar com você. Independente. A palavra em si é o poder de Deus, é a revelação de Deus para os nossos corações. Independente se for de Gênesis e Apocalipse. A palavra vai estar falando conosco. Agora, só não pega quem não quer. Uma palavra que todo mundo diz. Não, você veio pro culto, não pega se você não quiser. Exatamente. Cristo está falando. Só que o seu ouvido precisa estar atento, os teus olhos. Foca naquilo que você quer. Presta atenção no que o pregador está dizendo. É a palavra de Deus? Então abraça. Guarda no coração. Se a palavra está jogando você na parede, opa, peraí, está falando comigo verdadeiramente. Eu preciso fazer isto. Então a teologia da prosperidade é um perigo. Sempre foi e sempre vai ser até a volta de Jesus. Porque parte de ideias que nós temos aquela palavra na Bíblia dizendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Sim. Eu que sirvo a Cristo não tenho por que eu ser pobre. Sim. Se ele é dono, então eu tenho que ser rico. Entendi. Eu tenho que ter. Por que eu sirvo a esse Jesus que é dono de tudo e eu passo por que eu tenho que passar? Por que eu sofro? Por que eu padeço? Por que o meu celeiro é vazio? Por que eu passo por certas coisas que eu não deveria passar? Eu estou servindo a esse Jesus. Eu não deveria passar. Esse é o pensamento de muitos. Esse é o pensamento. E muitos realmente vêm de baixas condições. Então eles, por intermédio de alguém, de falar e abordar, vai lá na igreja que vai dar tudo certo. Deus vai falar com você de uma maneira e vai mudar a sua vida. É aí que entra a teologia da prosperidade. Ou seja, então até então a confissão positiva. Que eu não posso falar que vai dar nada errado na sua vida. Tem que dar tudo certo. Vai tudo certo. Tem que dar tudo certo. Essa é a preocupação. Aí nós esquecemos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E como é que eu não vou falar que não vou passar por alguma coisa? Ele vai passar. E temos coisas que nós passamos que é consequência nossa. Sim. Eu vou culpar Cristo, vou culpar o diabo? Sim. Eu preciso examinar à luz da Bíblia e ver qual que é a minha condição e ver o que Cristo pode fazer por mim. Sim. E o que eu posso fazer por mim mesmo. Porque ele faz o impossível. Eu faço o possível. E eu preciso ver qual que é o possível, qual que é a minha possibilidade em fazer para que a impossibilidade de Cristo age em mim. Sim. Então, se eu toda hora dizendo, vai tudo bem, fulano, fica tranquilo, vai dar certo, Deus vai abrir a porta, não sei o quê, e não acontece. E aí? Aí vai acontecendo o quê? O esfriamento, a negligência, o apontamento. Eu fui em tal igreja e fulano falou que meu armário vai estar cheio, mas já passou tantos dias e nada. Fulano falou que a porta ia abrir e não abriu. Isso vai criando coisas que às vezes as pessoas vão desacreditando. Sim. Isso mesmo. Como a gente está vivendo em tempos atuais, a gente sabe que antigamente, né, há muito tempo atrás, ou na nossa época, por assim dizer, as coisas eram totalmente diferentes, né? As igrejas eram diferentes, agiam e se portavam de forma diferente.
E hoje elas mudaram. Não todas, né? Não estou generalizando aqui, mas dar-se a entender que muitas acompanharam a evolução do mundo, né? Vamos dizer assim, o senhor está em uma congregação, como um membro dessa congregação, e de repente o senhor ali identifica que o que está sendo dito na sua congregação é heresia. Como que o senhor se porta? Eu pergunto isso porque a gente sabe que geralmente membro não tem uma voz ativa, né? Principalmente um membro, né? Talvez em coletivo ali possa até fazer uma diferença ali e tomar alguma atitude, né? Mas geralmente também não são todos que percebem, né? Mas digamos que o senhor percebeu que alguém ali está falando heresias em cima do púlpito ali. Qual é a atitude do senhor como membro desta congregação? Eu vou usar um exemplo que eu dei na igreja. Certo. Um diácono estava pregando e, mediante o que ele estava dizendo, conforme as suas palavras, algumas coisas deu a entender como dúvida e até incerteza das suas palavras. Mas no meio ele disse isso, mas depois ele corrigiu. Certo. Mas ele deixou incerteza. Sim. De qualquer maneira. E o que acontece? No final, eu estava até dirigindo esse culto no dia. Eu falei, irmãos, o que o diácono pregou aqui há uma preocupação. Mas se porventura vocês perceberem ou tiverem com dúvida no final do culto, não deixe de perguntar. Não deixe de falar com ele, falando de tal, eu vi na Bíblia e você leu tal coisa, mas tá diferente. Me explica direito, porque eu não entendi. E realmente, muitos não procuram. Escutam, vão embora com dúvidas e vão procurar o quê? Ideias de outras pessoas. E eu falei, irmãos, não vão embora com dúvidas. Perguntem no final do culto. Se possível for, pergunta para o pastor, pergunta para quem pregou, pergunta para alguém dentro da igreja. Não saia daqui com dúvidas. Exatamente. Porque senão, acaba criando algo maior. Aí a gente precisa estar estimulando a igreja a isso. Acompanhe o texto. Vê se é verdade. Vê se Deus está falando isso mesmo, né? Não deixe que crie uma raiz de amargura dentro do seu coração por coisas que você ouviu. Fulano plantou mais, regou mais, colocou mais lenha nessa fogueira, para que você não fique aí dentro da igreja olhando para o teto, olhando para o outro, porque fulano está pregando. Porque você não tirou uma certa dúvida daquilo que você tinha no seu coração. Vai deixando. Vai criando. Vai crescendo. Quando tentar falar, já é tarde. Então, mesmo sendo membro, o correto é se levantar, né? E ir lá e tirar a dúvida. Isso. E a luz da Bíblia de preferência. A luz da Bíblia. Com certeza. Não, né? Vá embora com dúvidas, jamais. Não deixe de perguntar. Se possível for, não tem intimidade com fulano, chama o pastor. Eu tenho meio receio. Chama, mas não vá para casa com dúvida. Jamais. O evangelho moderno está diferente do evangelho pregado pelos apóstolos hoje? Ou não mudou? Mudou. Os apóstolos antes pregavam de um jeito, né? Sim. E a palavra que eles falavam era uma, né? A igreja hoje está no mesmo segmento ou houve aí uma alteração? Não são todas. Sim. Mas a maioria está querendo se adaptar de alguma certa maneira para não perder pessoas. Entendi. Eles estão fazendo isso. Um exemplo, eu vou dar João Batista. Quando ele percebeu a hostilidade de alguns e falou, bando de víboras. Aí um diz, se João tivesse aqui hoje e falasse essa palavra, ninguém ficava na igreja. Mas João percebeu a hostilidade de alguns que estavam chegando até ele para poder colocar algo dentro daquele meio. João percebeu que essas pessoas que estavam vindo até ele eram parecidas com cobras que destilavam venenos. Por isso que ele falou aquilo. Bando de víboras. Certo. Vocês não sabem o que há de vir por vocês. Ele sabe quem ele está batizando. Ele sabe quem vem até ele. Do mesmo jeito, Jesus sabe. Jesus conhece o nosso bairro, a nossa região, a nossa vida. Jesus conhece tudo. Por isso que ele vai colocar alguns contextos a falar para nós. Então, João Batista sabia quem estava vindo e o que eles iriam fazer. Então, realmente, algumas estão querendo adequar para não perder pessoas. Por quê? Eu não posso pregar essa palavra. Se eu pregar, fulano vai embora. Se eu pregar, não vai ficar ninguém.
Mas espera aí. Você está pregando palavras suas ou a palavra de Deus? Deus se responsabiliza pela sua própria palavra. Se é dele, lança. Fala. Entendi. É dele? Deixa quem quiser ou não. Ele se responsabiliza. É dele. Exatamente. Tudo é dele, é pra ele, são todas as coisas. Não é nada nosso. Glória A gente é a Deus. apenas instrumentos aqui nessa terra. Exatamente, eu me lembro que eu estava ministrando na igreja e falando exatamente sobre essas coisas de pessoas que tentam segurar as outras à força ali, sabe? Não, mas é porque a gente não pode maltratar as almas. Mas não é maltratar, né? Porque se Deus quer ter um particular com a pessoa, se a própria pessoa também decide se afastar ali por algum motivo, não é se afastar da igreja, deixar comunhão e tal, mas quer ficar ali meio que isolado ali, né? E a gente não pode colocar a mão, né? Porque se a gente colocar a mão, a gente tá querendo tomar o lugar de Deus, né? E essas coisas aí é complicada mesmo, né? Isso, exatamente, né? A influência da nossa cultura, aliás, a nossa cultura, ela influencia, assim, algumas igrejas em relação à heresia também, porque existe muitos lugares, assim, que trabalham de formas que pra gente parece ser escândalo, né? De acordo com a cultura do lugar onde está sendo pregado. Isso é heresia também ou não tem nada a ver? Meu amigo, influencia sim. Porque nem por tanto da heresia, vai depender da igreja que está localizada ali naquele local. Sim. Eu vou dar um exemplo do Nordeste. Nordeste, normalmente na minha região, são poucas igrejas evangélicas, por causa da cultura. Certo. Por causa do local. O que as pessoas fazem ali. Se você for dentro daquela igreja, tem pouquinha gente. Certo. Porque nem todos aceitaram a Cristo baseado na sua cultura. Porque eles entendem que eles montam uma capela na sua casa, colocam seus santos ali, e aquilo para eles tá bom. E nem muitos aceitam os evangélicos. Nem muitos vão concordar com aquilo que você vai dizer. Sim. Tipo a ideia, se eu falar que eu tenho um Deus, essa pessoa escutar, ela entende que ela também não tem. Certo. E isso gera conflito. Sim. Então você tem que saber ali administrar, como que você vai trabalhar, de qual maneira. Por isso que é bom e interessante você conhecer. Como Paulo, né? Eu vou lá naquele templo lá, mas tá tudo lotado ali de Deus. Eu vou adorar ali aquele que não tem Deus nenhum, né? Mais ou menos isso? Mas tipo isso. Você tem que conhecer o local e saber como é que jogo de vai cintura, né, entrar ali e chegar. trabalhar. Opa, peraí. Não deixar a cultura local ali te influenciar também, né? Pra não se perder, né? E nem ofender as pessoas também. Não né? pode. Exatamente. É a mesma coisa quando você vai fazer um culto no lar. Se você vê a imagem da Nossa Senhora ali, deixa ela lá. Claro. Não toca nem nela. Não tá incomodando, não olha nem né? pra ela. Nem ninguém. Faz o seu trabalho e vai pra sua casa. Pronto. Aí tu chega lá e vai pregar a palavra, aí tu tá de olho pra ela. Daqui a pouco tu olha de novo. Isso vai te incomodar. Incomoda e... Aí tu vai fazer o quê? E Fulano parece ser afronta também, né? vai falar pro dono da casa, tu tem que tirar isso rápido. Não. Aí fulano vai olhar, opa, peraí. Como assim? Não, calma aí. É. Não vou tirar. Você já matou. Ali já estragou. Como que você vai ganhar aquela pessoa? Então. Então a gente tem que saber como fazer. E aqui nos ajuda. E com pessoas sábias também, Sim. a gente vai rumo ao céu. Com certeza. Ô, pastor, vamos lá. Essa pergunta é um pouco difícil, mas se o senhor puder me explicar. Vamos dizer que eu tenha um problema na minha vida pessoal, seja uma doença, seja uma necessidade, ou seja lá o que for. E eu vou para uma igreja onde eu sei que para eu poder receber o que eu quero, o que eu estou pedindo, eu preciso antes pagar, né? Preciso pagar, que é isso que acontece, né? Para poder receber o meu milagre, para poder receber a minha bênção, minha cura, ou seja lá o que for, certo? Por que eu faço isso? Se eu sei que a Bíblia, muitas pessoas fazem sabendo, né? Até porque a gente fala através das redes sociais, né? Hoje em dia é comum e normal a maioria das pessoas, pelo menos, praticar Sim. a verdade, né, da palavra de Deus nas redes sociais. Então, eu sabendo da verdade, mas mesmo assim
Que desespero é esse que eu tenho de ter que pagar para uma pessoa orar por mim para eu ser curado, ou ser abençoado, ou ter uma esposa, ou seja lá o que for? Por que isso acontece? Uma parte você respondeu, o desespero. O desespero nos leva a isso. Cega a pessoa? Cega a pessoa. Cega, o medo nos cega. A dificuldade nos cega. Muitas coisas nos deixam a gente sem saber o que fazer. E muitas pessoas acabam pagando, mesmo tendo fé, mas uma fé teoricamente errada, porque eu não preciso pagar. Já tenho acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Então, eu vou pagar. Aí depois, com um certo tempo, um certo conhecimento, ela vai olhar e pensar, não devia ter pago. Mas pagou, desespero, mesmo. É uma fé meia. Eu acho que tá certo, mas tá errado. Não, não vou, eu não sei. Exemplo isso lá no Brás. Você precisa dar um voto aqui de R$1.000. Se você não der R$1.000, você não é abençoado. Não sei, peraí, deixa eu ver o que eu faço. Acho que eu vou fazer um empréstimo aqui agora, eu vou dar R$1.000. Você vê as suas condições, o seu desespero, a sua casa, não sei mais o que, a família e muitas coisas, você acaba fazendo isso, às vezes, no seu desespero, nas suas condições, às vezes ou por imprudência ou não, ou falta de conhecimento ou não, mas infelizmente algumas pessoas fazem. E você não sabe o real. Por que ela fez? Ela vai dizer, meu filho, eu tenho fé que vai dar certo. Mas por que a senhora pagou? Não, vai dar certo, meu filho. Eu creio que Deus vai abençoar. Não tem fé. Ela tem uma certa fé que esse valor que ela depositou ou chamou fulano vai acontecer. Eu só perguntei isso porque existe muitas pessoas aí que antigamente não se ouvia falar isso, mas hoje a gente tem ouvido falar bastante, né, de pessoas que fizeram doações para a igreja e hoje processam a igreja, né? Porque não aconteceu. Porque não aconteceu o que elas estavam esperando. Isso é um papel daqueles que têm uma certa influência e acaba sendo uma das maiores heresias que acontece nos nossos dias. Exatamente. Eu vou usar de artimanha e vou usar um método aqui que essas pessoas eu vou entrar no seu subconsciente. De alguma maneira eu vou fazer que você faça isso. Então os falsos profetas conseguem trabalhar mesmo na vida de um cristão, fazer algum tipo de lavagem assim, cerebral, para fazer a pessoa acreditar que se ela pagar, ela recebe mais rápido do que se ela só dobrar o joelho e orar e pedir direto para Deus? Eu não vou dizer nem o verdadeiro cristão nem o falso cristão. Eu vou dizer aquele que tem um pleno conhecimento das Escrituras. Sim. Se ele tiver o pleno conhecimento das Escrituras e saber que não há necessidade disso, ele não é pego nessas coisas. Certo. Ele não será pego. Porque se eu falar, não, porque esses aí são os falsos cristãos, aí você vai acabar generalizando ou não, mas se eu conhecer isso aqui verdadeiramente, eu não vou ser pego nisso. Se eu ver tudo à luz da Bíblia, quem que vai me enganar? Ninguém. E conhecereis a verdade vos libertará. É o que o texto diz. Certo. Então as pessoas se deixam levar porque querem. Por exemplo, as pessoas que tentam buscar facilidade, né, para conseguir aquilo que elas precisam, porque querem mesmo, né? Vamos se dizer assim que sim. Tá, às vezes se deixam até se levar por isso. Se sabe, se conhece a palavra, né? Poxa, tu conhece porque tu fez? Não sei. Eu só fiz. Aí não tem nem mais argumento. O que você vai falar? Eu fiz, fulano. É a mesma coisa, você caiu num golpe. Mas tu é tão esperto, por que tu caiu no golpe? Eu não sei. Só sei que eu caí. Eita. Fulano foi tão bom ali nos argumentos que eu caí. E agora eu tô padecendo porque eu fiz isso. É tipo isso. A gente não sabe o real, a gente dá argumentos, mas o íntimo. Só a própria pessoa, Só né? a própria pessoa para dizer. Exatamente. Só ela e mesma. Jesus, né? Que entende, né? Que sabe todas as coisas. Mas se essa pessoa ou tornar-se, se arrepender e voltar atrás, Deus perdoa e ainda faz o milagre. Faz? Tem que fazer, ele faz. Se aquele se arrepender, Pai é maravilhoso, né? amigo, verdadeiramente, né? Que aí a gente entra num contexto de Davi, entra num contexto de Pedro. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Mas
Davi disse: me traz a alegria da sua salvação, Senhor, porque eu perdi ela momentaneamente pelo meu pecado. Exatamente. Pedro reconhece que negou ele e disse que não era deles. Isso. Mas, Senhor, não. Quando a restauração de Pedro vem no último capítulo de João, que fala que eles estavam na praia, Jesus apareceu, Pedro não pensa duas vezes, pula do barco e vai de encontro ao seu Senhor. Certo. Ele tem a restauração de Pedro, e aí nós vemos o acontecimento de Pedro daqui pra frente, de Atos, capítulo 1, e vai embora. Claro. Então aquele Pedro que disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, aquele Pedro é o Pedro que não tinha nada, que retrocedeu, que negou o seu Senhor, mas restaurado por ele, deu o que ele tinha, que era Cristo. Então, eu acredito, se um crente pede perdão ao Senhor verdadeiramente e reconhece o seu erro, e aquele pecado maltratou ele por dentro, ele viu que não posso mais, eu preciso reconhecer e não deixar isso percorrer, logicamente que Cristo perdoa. Todas as ideias possíveis. Certo. Pastor, vamos lá. A gente sabe que ultimamente anda acontecendo coisas muito estranhas, né? Por assim dizer, estranhas. Não sei dizer se é invenção. Aliás, eu sei o que é, mas tem muitas pessoas que estão se deixando levar pelas falácias aí, e eu tô falando de cristão mesmo, né? Que é sobre essas coisas que algumas pessoas andam vendo por aí pelo céu afora aí, sobre OVNIs, ET, essas coisas. Isso também se trata de heresias? Porque na verdade não são a igreja, os pastores que falam, né? Mas isso daí está causando uma preocupação para alguns cristãos. O que está acontecendo no mundo que nunca houve antes e hoje agora tá acontecendo, tá aparecendo? Que coisa é essa? Olha, falar em extraterrestre eu só vejo nos filmes. Se é verdade, eu não sei. Mas se um crente que é crente, como é que ele vai acreditar numa coisa que não existe? Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Não, que eu saiba, não. Não, né? Eu nunca achei nenhum capítulo ou versículo que fala de ETs, de OVNIs. Eu não sei por que criaram isso. Eu não sei se é muita televisão, se é muito filme, eu não sei. Eu não sei, mas se um crente que é crente acreditar nisso, ele tá se desviando cada dia mais. Aparentemente, algumas pessoas que têm poder, que são os poderosos do mundo, para falar a verdade, né? Parece, né, que estão tão preocupados com a volta de Jesus, ou o arrebatamento, que dizem que eles estão formulando aí um jeito de poder dizer para as pessoas que ficarem, né? Uhum. Que não foi Deus, mas sim esses seres aí estranhos que vieram e capturaram os crentes, né? Como que é isso daí? É verdade isso daí? Ou o senhor sabe alguma coisa sobre isso ou não? Não sei. Mas se eles estão com medo com a volta de Cristo, isso é bom. Isso é bom. Em outras palavras, isso é bom. Então eles realmente... Porque isso daí está saindo do governo, né? Então, por exemplo, se eles estão provavelmente planejando isso, se de fato procede, é provável que a vinda de Cristo está mais perto que nunca. Eu só não posso fugir daquilo que a Bíblia diz a respeito da volta de Cristo. Sim. Porque se eles estão tentando alarmar a população ou tentando criar alguma coisa para tentar promover algo para eles, isso foge da verdade da Escritura. Se não é nada de eventos que a Bíblia diz a respeito da volta de Cristo, então não é nenhum aspecto que a gente possa estar dando crédito, nenhum evento que a gente possa estar... deve ser o governo criando alguma coisa, amedrontando a população, como ele sempre vem fazendo. Sempre fazem. Né? Sempre tem um jeito para poder abafar alguma coisa, né? Cria sempre uma história diferente. É isso aí. Sempre mais polêmica. Eu preciso ter uma notícia. Eu não posso ficar sem noticiário. Não posso ficar sem notícia. Tem que estar lá na televisão. Se o noticiário fica sem notícia, ele vai colocar uma coisa fútil que ninguém vai querer saber. Eu preciso alarmar a população de alguma forma. Sim. Eu preciso. Claro que a gente não tem... A gente não se trata de julgamento, a gente não pode julgar. Mas vamos dizer que Jesus, ele resolva vir pessoalmente para estar visitando algumas igrejas. Qual que seria
a expressão de Jesus, o que ele faria em relação ao que ele encontraria aqui na Terra, nessa Terra que nós estamos vivendo, e com essas tantas heresias que existem nesse mundo, tantos enganamentos, tanta falsidade dentro das igrejas. Como que... Se a Terra tivesse essa oportunidade de Jesus visitar algumas igrejas, ele ia chutar muita cadeira. Ele iria fechar muita porta. Meu Deus. Ele iria fazer isso. Sem medo de errar. Se ele visitasse tal igreja, sentasse numa cadeira lá, escutasse o culto, visse todo mundo... Não. Pode baixar as portas. Essa aqui não é minha igreja, não. Vai todo mundo embora. Ele vai fazer isso. Por quê? Tá demais. Exatamente. Tem alguma que se possa dizer em relação à heresia, para que eu possa identificar alguma que seja maior, assim, uma que realmente eu escute assim e possa de fato me fazer acreditar naquilo? Ou são tantas? Ou depende da pessoa que está ouvindo e queira aceitar, depende da necessidade, do momento? São tantas. E depende da pessoa que está ouvindo. São tantas, não tem como dizer. Ô, igreja fulano de tal, igreja de não sei do que. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Mas você não tem uma certa pra você dizer, essa aqui, cuidado. Essa aqui não vai. Mas quando você vai olhar pra direita, já tem outra. Aí você fala, poxa, quem que vai ganhar aqui? Você não sabe. Então vai depender da pessoa, dar crédito ou não. Continuar assistindo ou não, vendo ou não, indo ou não, participando ou não. Certo. Depende muito daquele que vai exercer a sua fé em lugares. Entendi. No caso, a gente vê hoje reuniões, eventos que acontecem, e a gente vê também que nesses eventos se reúnem muitas pessoas famosas, né? Pessoas que têm aí uma grande relevância aí em meio ao público aí, mas não sei se o senhor consegue perceber dessa maneira, mas muitos usam a palavra, né? Fazem uso da palavra, e na maioria eles começam ali a afrontar uns aos outros, como se estivesse brigando, falando no sentido de repreender mesmo, assim, tipo, não, mas é que você cobra demais, ou você canta e não é coisa de Deus, ou isso e aquilo. Uma pessoa que lê a palavra e não prega a Jesus, mas prega ali o seu ego, a sua vontade. Isso é uma heresia também, porque a gente vê que existe em muitos púlpitos por aí disputa, né? Uhum. Para saber quem é que prega mais. Sim. E um pregador sempre que tem a oportunidade, eu estou falando de eventos grandes que acontecem por aí, e ao invés de ser pregado Jesus, eles começam a bater uns nos outros. Isso é uma heresia também? Ou não? Olha, a heresia distorce a verdade de Cristo. Se nesses grandes eventos você distorcer a verdade de Cristo, é uma heresia. Mas se nesses grandes eventos você estiver debatendo, indo contra algumas pessoas, você está indo contra nós mesmos. Sim. Você está falando que eu sou o melhor, então você está fazendo. E se você pregar aquilo que você acha que você está se tornando um Deus naquele ponto. Você tirou Cristo verdadeiramente, você pregou as suas palavras e não a palavra de Deus. Então, teoricamente, Cristo não habita ali. Certo. Então, se eu faço evento, é para a glória de Deus, transmitido a palavra de Deus para a salvação de pessoas. E em termos de valores, muita gente vai falar mesmo. Eventos tal. Por que você não fez evento gratuito? Por que cobrou valor tal? Aí você vai olhar os comentários. Eu paguei e pago mais uma vez. Eu fui abençoado, eu pago de novo. Eu fui e Deus falou comigo, eu pago de novo. Aí o que você vai falar? Eita. E se você comentar que não deveria pagar, você vai ser errado em meio de muitos comentários. Vai de quem gosta de debater. Sim. Eu sou da seguinte maneira. Se você acha que está certo, continue. Se você acha que é a sua verdade, ok. Não concordo, mas se pra você tá bom, tudo bem, eu não vou brigar com você. Eu não vou perder a minha razão, não vou perder a minha fé, não vou perder a minha paciência. Vai lá. Se você acha que a sua verdade é a verdade absoluta, ok. Se você acha que cobrando tal valor tá certo, tudo bem.
salvando os gastos que tem para algumas coisas, óbvio. Sim, mas veja bem, mas nem pelo valor, né? Não entrando assim nessa linha aí, mas mais pelo fato de que a palavra que deveria ser pregada não é pregada. Não a Jesus, pelo menos, né? A gente vê as pessoas, por exemplo, lê, fala, quando ela está lendo, né? Fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, só que, como o senhor falou aí no começo, aí, às vezes fecha a Bíblia, né? E aí começa a partir para um outro ponto. Qual é o ponto? De atacar o próprio irmão, entendeu? Porque o fulano de tal faz isso, ou cobra, ou fulano não canta direito, ou canta coisa que não é de Deus, ou isso, ou aquilo. É certo fazer isso? Isso, por exemplo, a pessoa que está falando está sendo um herege ali, porque veja bem, se eu tenho uma oportunidade para falar de Jesus, o que me importa a sua vida? Nenhum. Se você for ali para pregar a palavra, pregue a palavra. O porquê que você vai tirar a palavra e falar mal do outro? O que você ganha, o que os seus ouvintes estão ganhando? Se eles, acredito eu, foram para ouvir a palavra, eles querem ouvir a palavra. Por que eu vou falar da minha vida pessoal no meio da pregação? Se eu quiser aproveitar um ponto específico ali e colocar e fazer jus à palavra ao meu testemunho, ok, para estimular a fé dos irmãos, é válido. Mas qual a intenção de eu ler um texto, colocar a Bíblia de lado e começar, tome paulado para cima e para baixo? Atacar os irmãos. Ninguém cresceu. Ou porque tá mais famoso, ou porque canta melhor, ou não canta nada, ou porque prega mais ou não prega nada. Não glorificou a Deus, não salvou ninguém, cresceu mais as críticas e sei lá o que vai acontecer daqui para frente. Mas o senhor sabe que isso daí promove muita fama também, né? Promove. Polêmica. Infelizmente. É. Principalmente no nosso meio. E sendo que a palavra que deveria está mais, em né? alta. É. Ela tem que estar em alta. Acima de tudo é Cristo, a palavra, e por último é a gente. Exatamente. Porque nós somos pó e do pó retornaremos. Exatamente. Enquanto nós vivemos, é a palavra que tem que ser pregada. Sim. Porque é Cristo que vai falar. Sim. Somos apenas instrumento. Exatamente. Mas se a gente vem em busca de fama, de vanglória, de outdoor, de luz, a gente vai falar isso. Vai sair da verdade, pregar heresia, vai falar mentira, vai falar da nossa vida, vai atacar os irmãos porque a gente fugiu da palavra. Se a gente não fugir, a gente não fala o que não deve. Exatamente. A gente não tira e nem coloca. Mantém no que tá aqui. Exatamente. E é isso. Bom, a hora passa muito rápido, né? Oh, meu Deus do céu, já se foi lá uma hora. Nem parece. Deixa eu te perguntar, qual é a sua visão do amanhã? Visão do amanhã. É isso aqui? Exatamente. Meu amigo, vou te falar uma verdade. Gostei da oportunidade. É um ótimo trabalho, né? Peço a Deus que te dê sabedoria, conhecimento mais e mais, que continue isso. Isso aqui não é apenas para se aparecer, para se mostrar. Enquanto tiver pessoas falando da verdade bíblica e o Senhor estiver com ideias voltadas à palavra de Deus, a ideia é crescer. A ideia é crescer, que a visão do amanhã cresça. Que Deus continue abençoando e dando condições para manter o que preciso for. Essa é a minha visão, esse é o meu pensamento, né? Vou louvar a Deus, vou orar a Deus para que Deus continue abençoando. Amém. Para que traga pessoas com visões, com palavras cristocêntricas e que faça esse canal crescer mais e mais em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, também foi uma honra muito grande ter o senhor aqui. Como eu já disse, espero que volte, viu? Amém. Será um prazer. Vamos aí se programar para trazer mais outros amigos também, para estarmos juntos aqui falando da palavra de Deus. E foi uma honra, foi um prazer. Que Deus te abençoe, o senhor e a sua família. Muito obrigado mesmo. E o senhor despede do nosso público? Amém, pode deixar. Deus abençoe nossos irmãos que irão nos assistir em nome de Jesus Cristo. Se possível, se inscreve no canal, dá aquele joinha para crescer o canal, para quando o YouTube perceber que aquilo é evidência, ele continuar deixando ali, como se fosse na primeira linha. Opa, isso aqui é bom e vocês devem assistir.
Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe suas famílias. Em nome do Senhor Jesus. Lembrando que a gente precisa ficar sempre atento com o que está sendo falado, tá bom? Pra gente não cair nessa onda de heresias, né? E se você perceber que isso está acontecendo na sua igreja, procure seu pastor e fale com ele, tá bom? Com a Bíblia na mão, viu? Em nome do Senhor Jesus, porque nós não podemos ser enganados, tá bom? A Bíblia é aberta para todos, né? E basta a gente buscar o conhecimento ali devido e o Senhor Jesus ele vai nos dar, tá bom? Obrigado, Deus abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Visão do amanhã.